Amados, a graça e a paz, estamos novamente com muita alegria aqui fazendo um estudo hoje que eu acho o mais importante de toda a palavra, o momento mais importante que é o momento exato em que alguém é salvo. Qual o momento exato da salvação? Nós vamos estar hoje então usando o texto básico de Romanos 10, 9, que diz: se com tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vamos estar meditando, que o Espírito Santo nos abençoe, irmãos, nós possamos entender esse momento tão precioso. Em nome de Jesus, amém. Fique conosco, em instantes estaremos juntos. Bom, irmãos, nós estamos hoje estudando Romanos 10, 9, que é um texto bastante conhecido, mas tem umas verdades, momento exato da salvação, o momento exato da salvação, né? Romanos 10, 9 a 10 diz: se com tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, o que acontece, né? Você crê para a justiça, né? E você confessa a respeito da salvação. Isso, entre o seu coração crer e a sua boca confessar, nesse meio de caminho acontece uma coisa maravilhosa, que é o encontro com o Criador, amém? É o momento em que você se humilha, você se quebranta diante do Criador, diante de Deus, e tem uma oportunidade aí de fazer uma entrega da sua vida a Ele, uma entrega total, que Deus vai responder fazendo uma regeneração, né? Ou seja, gerando de novo, fazendo com que você tenha um novo coração. É um momento especial, né? O texto lá da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23, ele nos traz também uma explicação sobre isso, né? 1 Pedro 1, 23 a 25, fala: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Existe uma bênção, a palavra de Deus transforma o seu coração, regenera você, né? Ele usa essa palavra da fé para transformar você. É lógico que o coração preso no pecado, apodrecido pelo pecado, ele tem que se arrepender quando ele se encontra com o Senhor, né? Para se tornar filho de Deus, ele se humilha, ele se quebranta. Ezequiel 36, 26, Deus fala: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, essa mudança que Deus faz, é Ele quem faz. Mas isso começa a partir de um ato do homem, né? Mas vamos aqui entender uma coisa, irmãos. Hoje em dia, muitas pregações ficam pendentes nesse ponto, e você precisa entender isso. Crer com o coração que Jesus é o único Deus, crer com o coração que Ele morreu na cruz, isso os demônios também creem, e eles não são salvos, né? Crer com o coração que Jesus ressuscitou, crer com o coração de que Ele é o Senhor de tudo que há, também não é o suficiente. Os demônios também creem e não são salvos, né? Crer que a igreja é o melhor lugar do mundo e que ensina o caminho verdadeiro, chega? Não, também não chega. Você vê que os demônios sabem disso, né? Mas tem que haver uma coisa aí, uma coisa além desse crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus te ama. Tem que haver uma coisa a mais. Vai entre esse crer e a boca se abrir e confessar Jesus como Senhor. Quando você confessa, também não adianta confessar, como se diz, da boca para fora, né? Você dizer: olha, eu quero ser membro da igreja, eu quero me tornar um crente evangélico, algo do tipo assim, isso não resolve, né? Porque o que tem que acontecer é dentro de nós. Entre o coração e a boca existe uma coisinha, existe um momento, um segundo maravilhoso em que tudo muda na vida do homem. É aquele momento em que o Espírito Santo encontra um coração quebrantado, que se humilha diante dele.
quando o homem se humilha diante do Senhor, ele pode arrancar a vontade de pecar. Ele vai transformar o coração que se quebranta verdadeiramente, vai permitir que Deus o transforme, o regenere, gere de novo, nova vida, nova criatura, amém? Então, você vai aceitar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Eu também temos essa experiência maravilhosa, amém? Deixar que o Espírito Santo coloque em nós uma nova vida, né? Essa confiança na palavra de Deus, ela é muito mencionada em Mateus, capítulo 13. Vamos estar aqui mencionando hoje, Mateus 13. Esse capítulo começa com a parábola do semeador, né? Falando que a semente cai no coração do homem, a semente é a palavra de Deus, e ela pode ou não germinar, dependendo se o coração quer ou não aceitar essa palavra, deixa ela verdadeiramente penetrar numa terra boa, né? Isso aí depende do homem. Mas lá no verso 44 ele fala assim, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? É mais importante do que tudo na sua vida, quando você experimenta o Senhor Jesus, né? É algo que vale a pena, vale o preço, né? E depois ele segue dizendo que o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Então esse é o coração de quem recebe a palavra de Deus, desejoso de que ela o transforme, né? Esse arrependimento, esse desejo de transformação é que nos leva a ser filhos de Deus, amém? Todos aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus. E a gente vê um exemplo aqui para terminar, o exemplo de Zaqueu. Em Lucas, capítulo 19, versos 1 a 6, a gente vai ver um exemplo de um homem que tinha tudo, né? Ele era um homem rico, né? Lucas 19, 1 a 6. Mas que esse homem se quebranta diante do Senhor Jesus e recebe a bênção. Fala aqui, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, olha que tremendo, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Tinha tido notícias de quem era Jesus, mas ele queria conhecê-lo, né? Só que ele não sabia que Jesus já o conhecia, amém? E aqui Jesus demonstra isso. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa, né? Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, mas o fato é que no texto que se segue a gente vê que Zaqueu abre mão dos seus bens para os pobres, tudo que ele tinha roubado durante a sua vida de cobrador de impostos, ele devolve 4 vezes mais. Então houve um arrependimento. Mas qual foi o segredo de Zaqueu? Quando ele, buscando conhecer Jesus, viu que Jesus já o estava conhecendo há muito tempo, Jesus já conhecia Zaqueu há muito tempo, e Zaqueu fala: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu faz o quê? Desce e recebe Jesus com alegria. Esse foi o segredo de Zaqueu, né? Então Jesus termina dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, a salvação, o momento da salvação aconteceu na vida de Zaqueu. Quando? Quando ele desceu daquela árvore. Quando todo o seu estilo de vida caiu por terra e agora ele tinha um novo propósito, de ser transformado, de ser modificado para ser um filho de Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de tantos quantos estão ouvindo esta palavra hoje, amém? E você vai experimentar o que nós vemos lá em Romanos 8,16. E dê glória a Deus se você já tem essa experiência. Se você não tem, faça agora essa experiência. Mas se você já tem, louva a Deus por isso. Romanos 8,16 nos dá essa certificação de que nós já passamos pelo momento da salvação. Fala aqui: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Amém? E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida ricamente e você seja um espalhador dessa semente, para que muitos possam receber e o coração ser aberto
para esse momento especial em que há o quebrantamento. É isso que nós buscamos quando nós pregamos o Evangelho, que haja, a palavra encontre o coração e ele se abra, se humilhe diante do Senhor. Esse ato de humilhação, esse ato de quebrantamento, de arrependimento, será o momento especial da salvação. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe a vida de todos quantos estão ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Amém.